Bem-vindos à parte 2 do módulo de portas lógicas e vamos continuar. Então quer dizer que podemos montar circuitos biológicos da mesma maneira que montamos circuitos digitais? Uma das grandes diferenças presentes nos circuitos biológicos é a existência da repressão e da indução. Como vocês já devem ter visto anteriormente, a repressão é quando um gene ou substância inibe a formação ou expressão de algum outro gene e de alguma outra substância. E de forma análoga, a indução é quando a presença desse determinado substância ou composto ou gene, o que seja, DNA, RNA, ela estimula a formação desse outro composto. Porém, em circuitos, geralmente teremos umas interações um pouco mais complexas do que uma simples repressão ou indução. Porém, elas são representadas assim, pela setinha e pelo Tzinho vermelho, que é a repressão e a indução. Já supondo, por exemplo, que o B seja um promotor ou um gene constitutivo, ou seja, ele está sempre funcionando, temos um sinal de 0 em A, então temos um sinal de 1 em B e um sinal de 1 em C, pois A não está reprimindo o gene B e o gene B está induzindo o gene C. Da mesma forma, se tivermos o gene A com o sinal de 1, não teremos a expressão do gene B e o gene B não irá induzir o gene C. Sendo assim, ambos zero. Já dando um exemplo um pouco mais aplicado, porém ainda teórico, nós temos a porta não E, que, como já vimos anteriormente, D será sempre 1, a não ser que A e B, ambos ao mesmo tempo, sejam também 1. Em sistemas digitais, podemos ver essas portas, esses dispositivos, em formas de pequenos chips ou resistores, que estarão ali fazendo a função da porta. Em sistemas biológicos não vai ser tão diferente assim. Sendo esse sistema pré-montado, ou pré-determinado, ou montado na hora, nós podemos separar isso em pequenos dispositivos. Aqui temos nosso produto de interesse, e aqui temos um gene controlador que irá expressar esse produto, e um promotor que também irá expressar esse produto. Esse promotor é constitutivo e está sempre produzindo nosso produto de interesse. Podemos ver aqui um circuitinho de A e B, que estão representando nossos sinais aqui em cima, A e B. E o promotor aqui, sensível ao sinal A e ao sinal B, respectivamente. Dessa forma, toda vez que existir o sinal A, esse promotor será ativado e irá expressar e funcionar o gene 1, que codifica a proteína 1. O mesmo vale para o sinal B, que quando ativo é igual a 1, irá ativar o promotor que ativa o gene que codifica a proteína 2. A proteína e o 2 fazem um complexo que reprimem o promotor do nosso gene de interesse. Portanto, podemos notar que quando o sinal de A é igual a 1 e o sinal de B é igual a 1, temos as proteínas sendo expressas, portanto, o nosso promotor está sendo reprimido e não temos o nosso produto de interesse. Já, caso algum dos dois sinais seja negativo, não temos os dois sinais, apenas um, nós temos apenas uma proteína funcionando, o que resultará na não repressão do nosso promotor, tendo o nosso produto de interesse da forma correta. Usando este mesmo conceito, para exemplificar uma porta OU biológica, que como já vimos, ou A ou B, qualquer um dos dois, irá ativar nosso sinal de C. Portanto, observamos esse mesmo sistema, do mesmo gene controlador, com o mesmo produto de interesse aqui no nosso canto. Porém, dessa vez, ele tem dois promotores. Um sensível à proteína 2 e o outro promotor sensível à proteína 1. Dessa forma, quando o sinal de A for 1, ou seja, existir o sinal A e produzir a proteína 1, ele já irá ativar o nosso promotor e irá produzir o nosso produto de interesse. Da mesma forma, se o sinal de B for 1, nós teremos a proteína 2 e teremos o promotor também ativado e também teremos nosso produto de interesse. E essa é uma porta OU, pois mesmo se o sinal A, por exemplo, não for expresso, não tivermos uma proteína 1, esse promotor ainda assim será ativo pelo sinal B e teremos o nosso produto de interesse. Então, qualquer um dos dois sinais será suficiente para nosso funcionamento. E para fechar o módulo, vou deixar aqui uma questão com vocês. Temos aqui um dos primeiros sistemas gênicos desenvolvidos e
eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, explicando sem dar muitas dicas. Podemos notar que nesse sistema temos a presença de repressores, aqui, em todos esses locais. E também podemos supor que ambos os promotores aqui, começados em P, são constitutivos. Por fim, vamos considerar que a GFP presente aqui no final, que é a nossa proteína repórter, será a responsável por enviar o sinal 1 ou 0. Ou seja, a presença de GFP temos um sinal 1 e a não presença de GFP temos um sinal 0. O que eu quero saber de vocês é, se tivermos no meio apenas IPTG, esse circuito terá um sinal final de 1 ou de 0. Se tivermos no meio apenas calor, esse sinal será de 1 ou de 0. E por fim, se tivermos tanto IPTG quanto calor no meio, o sinal será de 1 ou de 0. Esse sistema foi chamado de interruptor ou toggle switch, pois ele exerce exatamente a mesma função de um interruptor em um sistema elétrico. Vocês conseguem desvendar essa? E muito obrigado novamente pela atenção de vocês.